Aproveitar para agradecer em nome do grupo pela colaboração decisiva que o André Lima deu para a gente conseguir uma agenda com a Marina. Foi uma luta, não é fácil conseguir trazê-la. Agradecer também ao Movimento Extramuros, na pessoa do João Francisco, que também apoiou a vinda dela, deu uma ajuda para que ela viesse. A minha pergunta vai ser vizinha ao tema do meio ambiente, vizinha topograficamente na Constituição. Eu vou tratar da questão da comunicação. Está ali nos artigos imediatamente antes do meio ambiente. Nós do Brasil Desenvolvimento concordamos com algo que a senadora Marina falou, que é da conquista da democracia no Brasil. Nós achamos que a nossa Constituição ela é democrática, não simplesmente pelo que ela estabelece, com os problemas que ela possa ter, mas, sobretudo, pelo processo de luta de que ela derivou. Ela veio de um processo, ela foi fruto de um processo de luta contra a ditadura militar e pela liberdade, pela democracia, pelo direito das pessoas à voz e ao voto. E, como fruto desse processo de mobilização, na época da Constituinte, a Constituição conseguiu avançar na regulamentação dos meios de comunicação, para estabelecer princípios para uma comunicação democrática para o Brasil. Porque estava muito forte na época da Constituição a memória da censura. Foi algo que a sociedade brasileira aprendeu a duras penas o quanto isso é ruim para o debate público, o quanto negar a alguém o direito à voz e o quanto negar também o direito à informação, porque negar a alguém o direito à voz é negar às pessoas, à sociedade inteira, a informação de que ela é portadora, o quanto isso é trágico, o quanto isso é drástico. E por isso mesmo a Constituição não apenas estabeleceu, no artigo 5º, o princípio da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, como também estabeleceu a comunicação social como um serviço público. Um serviço público que não pode estar na mão de particulares para exercerem ao seu bel prazer, exercerem simplesmente conforme o seu interesse. Então, a comunicação, a radiodifusão pública, as concessões de rádio, os canais de rádio e TV, eles são concessões públicas, que a sociedade, por meio do Estado, não o Estado, a sociedade, por meio do Estado, concede para particulares ou para o próprio Estado, por meio de uma TV pública, exercer essa atividade pública da comunicação, que é uma atividade pública, é um serviço público e tem uma função social. E para garantir que essa função social seja exercida, para garantir a diversidade dos meios de comunicação, para garantir que não apenas um pequeno grupo, conforme seus interesses, vai mandar na agenda pública, vai pautar o debate público, como acontecia na época da ditadura, os constituintes estabeleceram algumas regras. Por exemplo, leia a Constituição, no artigo 220, num parágrafo, ela estabelece que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Esse dispositivo constitucional resta até hoje uma quimera. Quer dizer, a Constituição até hoje não tem sido levada a sério pela sociedade brasileira, porque hoje nós temos uma situação em que os meios de radiodifusão, de televisão, de rádio, de jornal impresso também, enfim, eles estão concentrados no oligopólio. Isso é muito ruim. Nós vemos as consequências disso toda vez que você tem uma manifestação, toda vez que você tem uma greve, toda vez que você tem uma minoria, seja ela uma minoria étnica, seja ela uma minoria de indígenas, seja ela uma minoria de sem terra, ou uma maioria de sem terra. Sempre que você tem um grupo mobilizado contra interesses do grupo que domina a imprensa, porque a imprensa tem lado, a imprensa hegemônica, esse grupo não tem o direito a se manifestar com a mesma ênfase que o outro lado tem. Então, essa concentração é muito nociva. E o que nós perguntamos para a senadora Marina, então, é se ela pretende romper essa inércia desses 20 anos em que esse tema não conseguiu avançar de acordo com os princípios estabelecidos pela nossa Constituição. E, nesse sentido, além dessa pergunta mais genérica, eu queria especificar dois pontos específicos sobre isso, além de se ela vai romper a inércia e assumir o debate que as forças vivas da sociedade fazem, como ela fala, né, a favor da democratização da comunicação, Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne diversas entidades da sociedade civil. Queria saber se ela vai se colocar desse lado dessas forças vivas da sociedade a favor da democratização, contra a concentração, contra o oligopólio, que reforça o poder de oligarquias regionais também, especificamente em dois pontos. Primeiro, nós temos atualmente temos uma oportunidade histórica de quebrar esse oligopólio, de quebrar essa concentração, porque nós estamos em transição do ambiente analógico para o ambiente digital. Nós temos aí vindo a TV digital e o rádio digital. E é um novo espectro que se abre, e esse novo espectro seria uma oportunidade, de acordo com os princípios constitucionais do pluralismo, da não concentração, de se fazer uma nova concessão, de não para os mesmos grupos que dominam a TV e o rádio há tanto tempo, mas de pluralizar, de fazer um debate público sobre os critérios que devem reger essas concessões. Mas o governo não fez isso. O que o governo fez foi, por meio de um decreto, determinar que os mesmos grupos que controlavam o espectro analógico teriam direito ao espectro digital. Quer dizer, não abriu para novos atores se inserirem como na comunicação pública, não abriu um debate público e simplesmente por meio de decreto fez isso. Então,
A pergunta é: a senhora vai revogar esse decreto, que é hoje um pleito da sociedade civil? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra esse decreto. A senhora, como presidente, foi eleita, vai não apenas propor o debate sobre esse assunto, como vai ter o poder de revogar esse decreto. A senhora vai revogar? E a outra pergunta é especificamente o coronelismo eletrônico. Hoje, você tem 25% dos seus colegas senadores são proprietários de emissoras de rádio e TV, e eles usam esse poder em causa própria e não pelo interesse público. É um óbvio conflito de interesse que a Constituição também veda, mas, enfim, a Constituição tem que ser levada a sério. A senhora também vai levar a Constituição a sério, nesse caso, da propriedade de veículos de rádio e TV por políticos, e comprar essa briga da sociedade civil contra políticos serem proprietários de canais de rádio e TV? Obrigado. Bem, eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. Precisa ser feito. Existem muitos artigos, para além desse, que ele acabou de mencionar, referente aos meios de comunicação, que não foram regulamentados e que não estão sendo cumpridos. Por exemplo, o artigo que estabelece, não é, as competências da União, dos Estados e dos municípios, o artigo 23. Não foi regulamentado até hoje. E eu poderia aqui desfilar uma série de outros artigos. Eu poderia, simplesmente, para ganhar simpatia, não é, dizer que eu vou revogar o decreto. Eu vou estudar o que você está dizendo. E vou estudar. Porque o que eu trabalhei, o que eu tenho trabalhado, junto com o Pedro Simão e outras pessoas, foi para que a gente fizesse funcionar o regramento que já temos. Nós temos um Conselho Nacional de Comunicação, que deve funcionar e precisa funcionar para evitar todos esses erros que vêm sendo cometidos ao longo da história. Lamentavelmente, não tem funcionado como deveria. De que se possa ter transparência na tramitação desses pedidos de concessão, que se possa aplicar adequadamente aquilo que a Constituição estabelece como sendo uma concessão que deve responder ao interesse social, porque é uma concessão pública. Quais são os mecanismos previstos em lei que estabelece essa concessão, não é, e caracteriza e assegura o interesse social? Existem muitos debates que estão acontecendo e procedimentos que estão sendo feitos e que não são feitos de forma transparente. Eu prefiro dizer, não tenho domínio sobre essa área, eu pessoalmente. Tenho um acúmulo pessoal em várias outras, mas gostaria muito de que, juntamente com a minha equipe que está trabalhando essa proposta, que a gente possa, né, estabelecer um compromisso de que o debate será feito, não só em relação a esses pontos que foram levantados aqui, mas outros aspectos. Por exemplo, agora nós estamos fazendo a discussão da banda larga também de uma forma pouco transparente, em que o governo se assoda e, ainda que seja uma necessidade, não há transparência no processo da discussão, como vamos prover a banda larga para o país. Eu fui vítima e entendo isso que você está falando. Durante toda a minha vida, eu tinha lá no Acre um que era dono da rádio, um que era dono da televisão e que era dono do jornal, e eu com uma cornetinha fazendo a minha campanha lá no estado do Acre. Eu sei o que é isso, mas eu prefiro dizer que eu quero fazer o debate e me aprofundar, para que a gente possa encontrar um caminho, não é? Ou pelo menos uma nova maneira de caminhar, para que a gente também não seja confundido com aqueles que muitas vezes, todas as vezes que se vai para esse debate, começam a dizer que a gente está querendo censurar a liberdade de expressão, que a gente está querendo acabar com a imprensa livre. Não é? Qualquer coisa que eu diga aqui de forma sodada pode resvalar para isso. E eu quero ver com profundidade, para que de fato se cumpra com a função social, que tenha a comunicação. Mas eu também não tenho uma visão de que esses meios de comunicação não sejam da iniciativa privada. Eu não tenho essa visão. Eu acho que nós temos, sim, que ter uma relação com a iniciativa privada que seja transparente, que cumpra a sua função social, não defendo a censura em relação aos meios de comunicação e que a gente busque ver alguma forma de procedimento que evite os abusos. No processo de aprovação das propostas, o Conselho de Comunicação, ele tem que observar qual é a proposta de quem está pleiteando um canal de televisão ou uma rádio, seja ela AM ou a FM. É isso que precisa funcionar da melhor forma possível, com transparência, para que se evite os abusos.